Olá pessoal, aqui é a professora Lília para mais uma aula de matemática. Leia as comandas com atenção, fique atento às dicas da videoaula, procure sempre deixar suas atividades em dia. Atividade 23.1, página 63. Nessa atividade você aprenderá a calcular o perímetro. Você deve calcular a medida do perímetro de cada figura poligonal que está desenhada nessa malha. O perímetro é a medida do contorno. Você terá que contar cada quadradinho que faz parte do contorno das figuras. Eu vou contar o perímetro da figura A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a figura A tem um perímetro 16. Calcule o perímetro das outras figuras e depois responda aos itens A, B, C. Atividade 23.2, página 64. Usando as mesmas figuras da atividade anterior, você deverá pensar: qual delas possui o espaço interno maior, a parte de dentro? Na atividade 23.1, você aprendeu sobre o perímetro, que é a medida do contorno. Na atividade 23.2, a gente vai falar de espaço interno, que é a área, a parte de dentro de cada figura. Você deverá calcular a área de cada figura contando o número de quadradinhos. Eu vou dar o exemplo da figura A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a figura A possui área 7, porque ela tem 7 quadradinhos. Conte as áreas das outras figuras e responda as perguntas A, B, C e D. Atividade 23.3, páginas 65 e 66. Nessa atividade, você continuará contando perímetro e área. Lembrando que o perímetro é a medida do contorno e a área é a medida interna. Calcule a área e o perímetro das figuras 1 e 2 e responda as questões. O exercício 2 traz um desafio para você quebrar a cabeça. Atividade 23.4, página 67. Nesta atividade, você aprenderá sobre porcentagem. Porcentagem significa divisão por 100. Você já deve ter visto esse símbolo em vários lugares, em lojas, na bateria do seu celular. 100% indica o todo. 100% significa o total de uma sala de aula, o total da bateria do celular. 50%, então, significa metade, porque 50 é metade de 100. Então, 50% seria metade de uma sala de aula, metade do valor de algum produto e assim por diante. As perguntas A, B, C e D você deverá responder com base nas informações na tabela do Magazine Denise. O item E, que é para representar as porcentagens da tabela por meio de frações e na forma decimal, eu vou fazer com vocês. 10%. Como eu tinha dito para vocês, porcentagem significa divisão por 100. Então, a fração de 10% é 10 sobre 100. Como vocês sabem, fração é divisão. Então, essa fração indica 10 dividido por 100.
Vocês viram em aulas anteriores que na divisão por 100, você deve copiar os algarismos do número que está sendo dividido e colocar 2 casas depois da vírgula. Então, a fração de 10% é 10 sobre 100 e sua forma decimal é 0,10. – 25%. A fração é 25 sobre 100 e a forma decimal 0,25. – 20%. A fração é 20 sobre 100 e a forma decimal 0,20. – 50%. A fração é 50 sobre 100 e a forma decimal 0,50. Agora, você deve responder as perguntas A, B, C e D, baseando-se nas informações que tem na tabela. Atividade 23.5, página 68. Na atividade 23.5, você deverá realizar os testes da avaliação que a professora Luísa propôs a seus alunos, assinalando as respostas corretas. No teste 1, você deverá calcular o resultado da expressão numérica, lembrando de resolver primeiro as operações entre parênteses e sempre a multiplicação antes da adição. No teste 2, você deverá indicar qual fração está associada ao valor do ponto A. O ponto A está na metade entre o 0 e o 1. Você terá que lembrar qual fração que indica metade. No teste 3, você deverá calcular o número de lados do polígono abaixo. No teste 4, você deverá calcular a área da figura apresentada, lembrando que área é a parte interna da figura. Agora, eu vou pedir para você pegar o seu roteiro de estudos de outubro e novembro, pois as aulas de matemática sofrerão uma reprogramação. Fique bem atento às mudanças. Amanhã, dia 17, seria a sequência 24 do EMAI, mas amanhã não terá aula de matemática. Então, a sequência 24 será dia 18, quarta-feira. E a sequência 25, que seria dia 18, ficará então para o dia 19, quinta-feira. Anote aí. Sequência 24, dia 18 de novembro, quarta-feira. Sequência 25, dia 19 de novembro, quinta-feira. Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida é só procurar os professores.